Então, que hoje eu dei o nome para eles de times de especialistas, tá? Então, nós somos especialistas em investimento e vamos tratar hoje de um tema que é muito pertinente. A gente vai passar por um período aí de Copa, daqui a pouco, mês que vem vai começar a Copa. Ontem teve jogo do Flamengo, o Flamengo deu uma tropeçada aí, empatou, era para ter ganhado. Mas enfim, a gente vai falar aqui mais do Flamengo daqui a pouco e como a gente consegue relacionar um time de futebol à carteira de investimentos, né? Então, hoje eu tô aqui com o Rafael Pena, Thiago Pinho e o Vitor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa aí? Gente, se possível, deem um feedback aí sobre o áudio, se tá tudo ok. É a primeira vez que a gente usa alguns equipamentos aqui, então preciso que vocês deem um feedback sobre o áudio, por gentileza. Eu fico olhando pra tela ali e não tem que olhar pra câmera, né? Beleza. Bora? Partiu! Bora. Então pode começar a falar aí. Se a gente fosse hoje, né? A gente faz muito essas analogias quando fala com alguém, fala com um cliente. Como montar uma carteira de investimentos como se fosse um time de futebol. Né? A gente consegue fazer essa analogia. E como que ela é feita? Vocês dois que estão aí na ponta principal. Então, para começar, o time começa pela segurança, né? Que é o goleiro e a zaga. Então, sempre que a gente se propõe a colocar um campinho, os investimentos, é claro que a gente vai pautar a segurança na renda fixa. Então, a gente sempre procura o goleiro ser aquela renda fixa, com liquidez, que não faz aquela saída arriscada e que não dá aquele mole. Então, ou seja, todos os dias vai estar ali te mantendo seguro. O dia que você quiser, você pode contar com o goleiro. Então, acho que para começar, qualquer time, né? Até mesmo todos os treinadores falam, qualquer time bom começa por um goleiro bom, que passa segurança pro restante do time como um todo. Santos tá aí pra falar disso. Santos, goleiro do Flamengo, muito bom goleiro, muito seguro, não dá ponte pra lá nem pra cá. Excelente investimento. Excelente investimento. Um ponto que eu concordo muito com o Vitor é que um time que não leva gol, ele tá muito mais perto da vitória. Então, quando a gente vai traçar esse paralelo com investimentos, se você começa a entrar muito atabalhoado e já sai perdendo dinheiro, você vai precisar refazer tudo novamente para voltar do negativo para o zero e do zero para frente, né? Então, a partir do momento que você aí tem uma estrutura sólida, seja seu goleiro, seu zagueiro, seus laterais, seja assim, já está mais perto da vitória, né? Uhum. Cara, tem duas leis do dinheiro que eu já escutei há um bom tempo. Acho que a gente podia falar aqui para retratar um pouquinho dessa fase de escalação que são os zagueiros e goleiro. Que a primeira regra é nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca esqueça a primeira regra, né? Então, se você, ao longo do tempo, se você não perder, você já está ganhando e está saindo na frente de muita gente. Então, isso é o primeiro ponto que a gente pode se atentar. Então, você estar dentro da sua capacidade de risco, né? Nem todo mundo vai fazer. Hoje,
Essa semana foi lançado o fundo da Arca lá do Thiago Nigro, né? Então, grande parte das pessoas estão falando isso dentro desse mainstream aí de mercado financeiro. É para você isso? Colocar esse tipo de investimento na sua carteira? Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da sua capacidade de risco, depende se você é novo, se você é velho, se você já comprou ações na sua vida, se você nunca comprou. Então, tem toda uma questão por trás que a gente deveria deixar para um especialista mesmo olhar o seu background todo, ver se você tolera risco ou não, porque na maioria das vezes a pessoa fala que tolera risco, né? Quando tá ganhando, né? Tolerar risco quando tá ganhando é muito fácil, mas quando vem um Covid, algo do tipo, não é exatamente assim que a banda toca, não? Ainda mais o Covid, né? O Covid não é nem um gol negativo, é um 7-1. Quase, né? Então, realmente, quando começa a cair que a gente separa ali os meninos dos homens, né? Exatamente. Continuando falando da zaga, o que seria a zaga no mundo dos investimentos hoje? Olha, hoje a zaga, no meu ponto de vista, alguns ativos de renda fixa, o goleiro, como eu disse antes, com liquidez, vamos colocar ali os 2 zagueiros, também passando essa segurança, então seria um ativo de CDI, um ativo com a inflação que te renova o poder de compra, que é o mais importante, ou seja, não é só recuperar a inflação, é recuperar a inflação mais um percentual. No lateral, claro, né, a gente já pode colocar 2 anos ali, dependendo do perfil, né, de cada pessoa, porque o lateral a gente sabe que, por vezes, dependendo do esquema tático, ele sobe, ele vai apoiar. Então, o lateral a gente pode colocar uma pimentinha ali, mas a zaga, o goleiro, tem que ser super seguros para passar essa segurança no restante do time e fazer a composição defensiva, que o meu time, que a gente ainda vai chegar lá, não tem feito com tanta maestria. Agora, tem alguns influenciadores, né, grandes, famosos, que falam que dá para montar uma reserva de emergência com fundos imobiliários. Essa máxima é verdade? Encaixa na nossa zaga ou não encaixa? Ai, Pim, diz essa aí você. Encaixar pode até botar, né? Você pode ter uma bela de uma surpresa negativa, mas... Teria, por exemplo, seria colocar um Neymar na zaga. Um Messi, um Cristiano Ronaldo. Talvez, isso, exatamente. Não sei se Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu, sei lá, traria aí um meio de campo bom. Colocar um Felipe Melo na zaga. Não, isso existe, pô, isso existe. Não tá indo muito bem, inclusive, certo, né? Então, isso é um Mas, assim, eu diria que é um meio de campo quando ele vai pra zaga, porque, assim, os fundos imobiliários, eles têm, assim, tem sua importância, tem aquela questão da diversificação, da rentabilidade mensal ali dos dividendos, mas ele estaria no lugar errado, né? No meu ponto de vista, ele não é um ativo seguro. Afinal, ele é renda variável. Agora, né, que a gente renda variável varia, gente. Exato. Agora que a gente tem aí alguns fundos... Varia, falei de sacanagem. alguns fundos imobiliários que são C-tipados, né? Então aí vai começar a entrar nessa seara aí do economês, mas basicamente são os fundos imobiliários que hoje não tem essa variação. Você vai ter a certeza do rendimento caindo no teu bolso, sem o medo da oscilação, que é o que muitas pessoas têm, né? Se esses fundos estivessem aí antes do Covid, a galera não teria tomado o susto que tomou aí, né? São os famosos C-tipados. Exatamente. Que estão custodiados na CETIP e não na B3, só pra galera entender. Seguinte, você falou de laterais aí, né? Juntando a parte de planejamento de investimentos, planejamento financeiro com investimento de fato, a gente sabe que são coisas um pouco complementares, mas distintas, né? Os investimentos, eles, como eu acabei de falar, complementam o planejamento financeiro. Essa parte dos laterais, você acha que servem muito bem para aqueles objetivos aí de médio prazo? Por exemplo, comprar um carro, trocar de casa não, porque eu acho que é um valor muito acima, já é mais de longo prazo, né? Mas você realizar alguns tipos de sonhos, uma viagem, trocar de carro, esses laterais, eles servem para contemplar esse tipo de planejamento? Com toda certeza, porque você tem um objetivo pré-definido, então eles te dão essa possibilidade de você pegar numa caixinha, colocar naquela caixinha e saber que daqui a 2, 3 anos, que é quando você deseja ou trocar de carro, ou qualquer outro plano que você tenha, você sabe que pode contar com aquele objetivo que está guardado ali naquela caixinha. Então,
foi como eu disse, né? Se a gente for toda hora fazer essa analogia, ele apoia o ataque no momento certo. Então, ou seja, ele vai te apoiar, seja qual for o prazo, no momento certo, ou seja, no momento que você precisa, no momento que você acompanhou, que você deseja que ele te retorne. Então é exatamente isso. O lateral a gente consegue jogar essa pimentinha com ele, contar, né, para um planejamento de médio, longo prazo, até mesmo talvez de uns 3 anos ali a gente consegue. Trazendo para o mundo do futebol, esse é o famoso subir na boa, né? O cara só vai no fundo quando o time tá bem postado para fazer o cruzamento pro gol certeiro. É isso, é exatamente isso. Eu acho que o lateral tem esse papel. Tanto no futebol, que seja nosso campinho aqui que a gente está organizando dos investimentos, ele cumpre o mesmo objetivo. Ele vai estar ali para aquele objetivo pré-definido. E enquanto isso, ele vai estar ali todo dia te rendendo, você vai estar observando, vai estar podendo contar com ele, né? Acho que isso é excelente. Acho que essa tua ideia do lateral foi... Entendi. Beleza, mas a gente falou aqui, então, goleiro seria a reserva de emergência, logicamente, né? Então, que tipo de investimentos... logicamente, gente, eu esqueci de falar no início, né? Mas fazendo um disclaimer, todo o conteúdo que a gente está passando aqui é totalmente educacional, a gente não está fazendo qualquer tipo de recomendação de compra de ativo nem nada. É só mais por questões educacionais para vocês entenderem como funciona os ativos dentro de uma carteira. Porque eu acredito muito que as pessoas que não têm background financeiro, nem de mercado financeiro, às vezes se confunde um pouco o que é uma reserva de emergência, para que ela serve, o que tem dentro de um fundo, talvez. Então, esse goleiro, o que é esse produto? O que é essa reserva de emergência? Ele é um fundo? Ele é o quê? O que tem dentro desse produto? Hoje, né, a gente pode interpretar como goleiro qualquer reserva que você tenha liquidez, né, que seja de renda fixa, obviamente, nada de fundo imobiliário, que você tenha liquidez diária. Então, ou seja, surgiu uma emergência, você precisa, na hora, no dia seguinte, ali você sabe que pode contar, e enquanto você não precisar contar com aquele valor, diariamente ele está te rendendo, te mantendo em segurança e te passando a segurança necessária para você tocar seus outros projetos também. Pelo menos do meu ponto de vista, o meu goleiro... Só não pode ser uma poupança, né? Não. A poupança é um goleiro de 1,60 m, mais ou menos. Campo de várzea. 1,60 não, 1,50. 60 eu sou quase eu, né? Eu não tava nem contando com a poupança. Era pra contar com ela? Então não, galera. Não pode ser poupança, não. Poupança é aquele goleiro exatamente isso. Ela vai te render muito menos do que um goleiro de verdade te renderia. Então não faz nenhum sentido você estar com ela. E assim, já é um ativo que não pode contar com muita rentabilidade também, né? Com certeza. É um ativo que, até porque tudo hoje, né, na vida, quando é risco-retorno. Então, se você quer ter uma segurança, não tem como essa segurança te proporcionar uma baita de uma rentabilidade. Então, quando a gente fala de reserva, de emergência, de segurança, a gente está tendo um objetivo definido, que é prezar pela segurança. Óbvio que a gente também não vai deixar de ter uma rentabilidade, por exemplo, mantendo na poupança algo que a gente pode manter a 105 do CDI, por exemplo. Você vai deixar 0,60 para não ganhar 1,5 às vezes no mês. O dobro praticamente. Não faz nenhum sentido, né? A gente manter isso, mas sempre respeitando. Reserva de emergência é segurança, não ter como objetivo superar algo muito grande, não, porque não vai cumprir o papel como reserva de emergência. Beleza. Goleiro não faz gol, né? E para aquela pessoa que fala para você, que fala assim, não preciso de reserva de emergência aqui. Não, o que você acha sobre isso? Espera aparecer a emergência que ela vai É a mesma pessoa que fala que não precisa de seguro de vida, que não precisa de seguro para o carro, né? Que, eu moro numa cidade pequena, que não tem assalto, geralmente não tem muito carro na rua, então eu não vou bater. Uma hora chega. Geralmente esse tipo de pessoa, quando a dor de barriga ela aperta, né, e ela não tem nenhum tipo de reserva, ela vai ter que recorrer a outros investimentos para conseguir ter a liquidez que precisa. E isso vem com um preço muito caro. A lei de Murphy, né? Exatamente. Ela podia ali ter uma reserva onde ela só ia pagar ali um imposto do rendimento e mais nada. Só que por conta dela não fazer uma reserva de emergência e achar que nada vai acontecer, ela aloca num ativo talvez de longo prazo e aí vai ter que resgatar aquele ativo com deságio. Ou seja, o que é o deságio? Além de você devolver tudo que você já teve de rentabilidade, você ainda vai tirar menos do que aquilo que você colocou de fato. Então, na maioria dos casos, quando isso acontece. Então, isso é uma coisa muito perigosa quando acontece. A pessoa fala que não quer reserva de emergência e do nada, cara, a barriga apertou aí, faz um resgate dos meus investimentos
E aí ela percebe de fato a diferença que uma reserva faz. É sempre bom a gente lembrar a tríade dos investimentos, né? Essa tríade é muito simples de qualquer pessoa entender. E nunca você vai ter as três. Ou você vai ter duas e abdicar de uma e vice-versa, né? Que é liquidez, risco e prazo. Se você tem liquidez, você não tem risco e provavelmente o prazo que... Eu falei errado, Rentabilidade. Né? Rentabilidade, exatamente. Liquidez, rentabilidade e risco. Se você tem liquidez, você não tem rentabilidade, você não tem risco. Se você tem rentabilidade, você tem risco e não tem liquidez. Então é mais ou menos isso, né? Porque as pessoas falam assim que, vou deixar nessa ação aqui, também já escutei muito. Vou deixar nessa ação aqui que não varia muito, Itaúsa, por exemplo, né? Porra, tá sempre ali entre 8 e 10 reais, mais ou menos. Cara, isso não é reserva em nenhum lugar. Tá? Então... Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Cara, vamos lá. Vamos supor que chega numa sexta-feira, você coloca 100 mil reais, toda a sua grana investida na bolsa, porque você está falando que não só quer risco, né? Não quer montar uma reserva nem nada. Beleza. Só que é feriado. E aí a bolsa só vai abrir na quarta-feira de cinzas, meio-dia. E aí abre caindo 40%. Seus 100 mil que você precisava agora são 60. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Exatamente. Então, assim, o que você faria, né, nesse caso? Será que você fez um investimento de fato que foi bom? Talvez sim. Só que não pro objetivo e o prazo que você tinha. Então você escalou ali os jogadores errados para sua zaga, né? Exatamente. Colocou, é o que a gente já falou, colocou um jogador fora de posição, que era o que aquele maluco do ex-técnico do Flamengo tava fazendo. Agora o cara entrou, colocou Gabigol e Pedro para jogar junto e tá tudo dando certo. A gente tem um monte de jogador que é polivalente, né? Que joga na zaga, lateral, meio e tudo mais. Qual o investimento que você acha que é o mais polivalente? Cara, eu acho que não existe isso. Eu acho que depende do cenário. Hoje em dia, o investimento que tá melhor, que é o melhor dos mundos, assim, no meu ponto de vista, ainda são a renda fixa pós-fixada. Tá? Então, você ainda consegue ser muito conservador, ter muita liquidez e ainda com rentabilidade muito boa. Então, pelo cenário que a gente vive. Pelo cenário que a gente vive. Então, hoje em dia, é como se o melhor time do mundo... Tá, vamos ver. Qual é o melhor time do mundo aqui? Vamos pensar em algum. Lógico, Flamengo. É como se o Flamengo fosse jogar com o time que tem hoje, jogando muito bem. Tá, não é o melhor time do mundo, vou admitir. Só que ele foi jogar lá na Noruega, cara, no campo de gelo. Cara, não é de se esperar que ele não vai jogar tão bem assim. Os jogadores não estão acostumados e tudo mais. É como se fosse um cenário todo que circunda os jogadores de futebol. É como se a gente tivesse uma análise, a gente chama no mercado financeiro de análise bottom-up, né? Que a gente analisa primeiro o cenário macroeconômico e depois escala os nossos investimentos de acordo com essa análise macroeconômica. É mais ou menos desse jeito que eu penso hoje. E vocês? Se eu fosse ver um investimento hoje que fosse polivalente, né? Seria os fundos multimercados. Eles conseguem atuar muito bem em dois cenários diferentes. Então, se a gente está em um momento onde a gente precisa assumir mais risco, vamos supor, taxa de juros caindo, inflação não está subindo, e aí o Banco Central está lá cortando os juros para as pessoas voltarem a consumir, os fundos eles conseguem migrar a carteira dele, multimercado, conseguem migrar a carteira dele para mais risco, né? Se aproveitando mais de mercado de ações. Agora, se o mercado está mais retraído, Banco Central subindo os juros para controlar a inflação, ele consegue te posicionar a carteira e investir em renda fixa. Então, eu acho que eles também seriam ali o meio campo, né? Que a gente teria no nosso campo de futebol. Porque eu consigo fazer tanta conexão ali na zaga, quando a gente precisar de um momento mais defensivo, com mais renda fixa, com um prazo maior. E eu também posso, no momento que eu precisar fazer mais ataques, que eu posso correr risco, meu time está ganhando e aí eu posso arriscar mais um pouquinho, eu vou lá e jogo para renda variável. Então, acho que os multimercados seriam aí
esse melhor polivalente. Agora que você falou aí que já tá ganhando, então eu posso arriscar mais um pouquinho e ganhar mais dinheiro, aí eu pensei muito em perfil de investidor nesse momento, né? Tenho muita certeza que algumas pessoas falam, não, já tô ganhando, então não vou querer mais. Né? Muitos técnicos fazem isso, né? Já tá ganhando, pô, então retrai o time, faz ali o arroz com feijão. Mantenha. Né? Quanto outros técnicos, não, tá 1-0, não, tá 2-3, não, quero 4, 5. Então acho que isso também vai um pouco de perfil de pessoa, né? A carteira tá indo bem, não, já que já me deu uma rentabilidade acima do que eu tava esperando, então vamos voltar aqui com arroz com feijão, voltar para os pós-fixados. Quando terão outras pessoas, vou falar, opa, já que eu já tô no lucro, então vou proteger um percentual aqui do meu capital e agora eu vou pro game mesmo. E aí a gente vai pros atacantes e aí correr risco de fato, né? Exatamente. E qual que é o certo? Não tem certo. Não tem certo. Certo é equilíbrio, Esse né? que é o ponto. Isso vai de perfil de pessoa para pessoa, né? Exatamente. E aí? Não, o que o Pinho falou é exatamente isso. O multimercado, quando você perguntou, ele já é, a gente partindo pro meio campo, é aquele primeiro volante polivalente, que ele sabe marcar, sabe começar bem uma jogada, tem uma qualidade no passe. Por quê? Porque ele vai entender a tendência do jogo, e o multimercado entende a tendência do mercado, de fato, para ele observar, tá fazendo mais sentido agora estar exposto em juros no exterior, em juros Brasil, em Bolsa Brasil, Bolsa no exterior. Então o gestor, ele é o técnico, né, do fundo, ele vai entender as tendências do mercado, para onde que o mercado está possivelmente indicando, ele vai se aproveitando ali de cada tendência. Dessa mesma forma, fazendo analogia novamente, é o volante. Ele consegue entender se é hora de apressar a jogada, é hora de cadenciar um pouco a jogada. E claro, vai muito também do que o Pim falou, subiu aqui, vamos voltar para o pós-fixado. Tem estratégia de jogo, a gente conhece bem, o time tá jogando pra caramba, faz 1-0, acabou aquele jogo, os 11 para trás da linha da bola e não quer abrir mão de jogar. Como tem times que mantêm o mesmo jogo, o mesmo ritmo de jogo, e outros que fez 1-0, vamos continuar indo pra cima. E aí até lembro do Flamengo do Jorge Jesus, né, que fazia um gol, pressionava 2, 3, não parava. Até fazer 5-1. E a gente vê que hoje não, meu time, né, por exemplo, faz um gol e acaba. É difícil fazer um gol quando faz Você um tá gol. com vergonha de falar seu time? Tá Porque você já falou meu time várias vezes, mas você não vai. diz qual é. Tava deixando uma surpresa. Usa a analogia do Flamengo toda hora, por que será, Não, né? do Jorge Jesus Acho que tava só um jogando time bem. faz gol, hein? Tava parecido com o Vasco lá de 2000. Até onde o cara foi, cara? 20 anos atrás. Pelo menos eu curti essa história, tá bom? Beleza, então, quando a gente olha uma das posições mais tradicionais do futebol é 4-4-2, né? Então, a maior parte do nosso time fica na zaga e fica no meio do campo. Desculpa, só complementando aqui, tem que deixar isso muito bem claro também, que não é só escolher um fundo multimercado, que esse fundo multimercado eu fiquei com vai essa dúvida. A ser- gente vai em algum momento falar sobre algum fundo em específico? Não, é só falar mesmo assim, cara, o fundo multimercado, ele tá ali geralmente para fazer esse papel. Porém, existem outras classes de fundo multimercado. Existem classes de fundo multimercado que só trabalham com ações. Então, eles não se enquadram no meio campo, eles se enquadram no atacante. Basicamente a gente Na a gente tá dúvida- falando que não é qualquer jogador, né, no meio de campo. Exatamente. Na A gente sabe dúvida, que é um monte de pergunta perna de pau. especialista, né? Mas existem várias categorias, isso também serve para renda fixa, né? Quando a gente fala de fundos de renda fixa, tem lá o fundo pós-fixado, o fundo pré-fixado, tem o fundo de gestão ativa, e por aí vai indo. Qual é o melhor? Depende. Né? Depende. Todo produto tem ali uma especificidade para o que você está buscando. Quando a gente fala de multimercado, é a mesma coisa. Você tem multimercado, ações globais, ações internacionais, que seriam aí mais atacantes, né? Estão ali na classificação multimercado por conta de legislação. E você tem multimercado macro, você tem multimercado baixa vol, média vol, alta vol, você tem multimercado long and short, você tem vários tipos de ativo que podem compor a sua carteira de investimento. Agora, qual é o melhor? Se você fosse basear só para rentabilidade, é a mesma coisa de você estar dirigindo seu carro olhando o retrovisor. Irmão, uma hora tu vai porrar num poste ou tu vai porrar numa parede. Então, não é bem assim que você tem que fazer a sua escolha. Porque, às vezes, o fundo ele pode estar muito bem posicionado. Eu vou dar um exemplo aí do fundo do Marshall Apple. É o Adam. Adam.
O Adams, se vocês forem pegar o histórico dele, ele foi um fundo que estava indo muito mal. O cara apostou 100% contra o Brasil e o Brasil estava decolando até 2019. Qualquer tijolo que você jogasse pro alto, ele criava uma asinha e saía voando. E ele, como ele tinha apostado contra o Brasil, irmão, o fundo tava tomando uma porrada gigantesca. Só que aí veio a pandemia. E o fundo deu uma porrada para cima astronômica no ano. Foi um dos fundos que mais renderam. Ele, o NCH e por aí vai indo. Então, quando você olha agora o histórico de rentabilidade dele, baita de um fundo. Né? Mas você não viu a volatilidade que ele teve e em qual momento de fato que ele entregou. Porque a gente olha nesse período, caraca, o fundo ganhou. Mas muita gente saiu muito antes. Né? A maioria saiu muito antes e investiu em outro fundo que estivesse performando melhor. E aí você fica ali de 30 em 40, de 6 meses resgatando vários fundos que você tem e você nunca vê seu patrimônio crescer exatamente por conta disso. Então, quando você for escolher um fundo de investimento para você poder alocar os seus recursos, não vai pela cabeça da rentabilidade. Procura quem é o gestor. Quem é o gestor desse SPX aqui? Só o Rogério Xavier. Né? Quem é o Rogério Xavier hoje no mercado financeiro? Quem é o gestor do Ocam? O Dudu, baita de um cara, baita de um gestor. O gestor do Verdes, o Stuberg. Mais do que saber quem é a pessoa, é saber o que ele pensa. Exatamente. Né? Por exemplo, o Márcio, né? Aí que eu queria chegar. Ler as cartas dos fundos uma boa... Exato. É um bom indicativo do que esse cara e o time dele pensam, né? Exato. Então... O porquê das posições. O porquê das posições, o porquê que aumentou posição, o porquê que diminuiu posição. Logicamente, você não vai querer copiar isso, né? Porque isso tem um delay gigante, tá? Mas você vai conseguir compreender como é que esse cara consegue pensar e imaginar o que... traduzir para a cota de um fundo o que ele pensa para o futuro, se ele aposta no Brasil ou internacional, etc. Você vai saber, pelo menos... por que ele está subindo ou por que ele está caindo, exatamente. Né? E como que ele está preparando a estratégia para o futuro também, né? Obviamente você não vai conseguir saber a posição, porque não é obrigado o fundo abrir posição. E isso é normal, porque imagina só, você monta toda uma posição no seu fundo, e aí tem um fundo com capital muito maior que consegue mexer no mercado, vai lá e acaba contigo. Isso acontece, gente. Mas você consegue saber pelo menos o que ele está pensando ali e como que ele está... tomando a dianteira do fundo. E aí vai se você dá match com aquele tipo de estratégia ou não, né? Por aí vai indo. Exatamente isso. Porque muitas pessoas hoje, quando vão investir em um fundo, eles olham lá, filtrar por qual motivo? Rentabilidade. 12 meses, últimos 12 meses. 12 meses, esse fundo aqui é bom. E entra. Mas nessa mesma tela, certamente vai aparecer características do fundo. Vai lá, olha o objetivo, a característica, você consegue ter acesso a material publicitário, na carta do gestor. Você começa a entender o porquê daquela rentabilidade, o que o gestor está pensando daqui para frente. Cara, vamos ensinar. Isso já facilita. Vamos ensinar então para quem está vendo, quem está ouvindo a gente, cara, o que ele precisa olhar para tomar uma boa decisão na hora de escolher um fundo, né? Então ele entra lá, se ele usa a plataforma da XP, ele entra lá, abre a abinha, coloca materiais disponíveis, não é isso que tem lá? Materiais disponíveis, ele vai conseguir baixar a lâmina do fundo, vai conseguir baixar material publicitário, vai conseguir baixar isso tudo. Lá dentro ele vai conseguir saber desde o CNPJ do que o fundo foi listado até o nome da gestora, vai conseguir saber tudo. CNPJ, tudo que ele precisar saber. O que o investidor ele precisa saber até aqui no que a gente falou, né? Se ele for olhar renda fixa, não basta só olhar a taxa, tem que olhar o prazo também, tem que olhar quem está emitindo, porque o que você vai estar fazendo ali é emprestando dinheiro para a instituição para ela poder te remunerar de alguma forma. Então, se você aloca lá no CDB do Banco Itaú, cara, você está emprestando dinheiro para o Itaú. Agora, você é financiador do Itaú, né? Só que, vamos supor lá, Itaú, cara, todo mundo sabe que é uma baita de uma instituição, o risco de crédito dela é pequeno. Muito pequeno, muito baixo. Então, ela vai te entregar uma remuneração boa? Cara, não vai. É aquela questão que eu acabei de falar da trilha dos investimentos, né? Então, se o cara tem uma rentabilidade muito boa,
ele Porque não o vai risco ter, é alto, o né? risco é alto. Se Exato. vai ter a rentabilidade abaixo, o risco provavelmente é abaixo também. Exatamente. Porque às vezes Então- acontece... Então não basta existe assim, o almoço investidor ele conseguir achar ali um meio termo, investir numa debênture da Petrobras, pô, baita de uma empresa, já vai te entregar uma taxa melhor, um prazo um pouquinho maior, mas agora você já pode se desfazer do título a qualquer momento que você que tiver liquidez ali no mercado. É sempre bom falar, né? CDBs não tem liquidez, tá? E galera? não tem ágio também, galera, só deságio. Já agora, uma debênture da Petrobras você consegue Mas vender tu com sabe, ágio. tu sabe por que CDB não tem ágio? O CDB ele não tem ágio, cara, Eu sei, porque se o investidor ele vender o CDB com ágio, quem tá comprando na outra ponta não vai ter o FGC. É isso aí. Então, Geralmente quem foi que vendeu que recompra, né? Por exemplo, Exato. você compra a XP vai recomprar de você. E ela não pode vender isso no mercado secundário com Lucro. com lucro. tem que vender com Porque se ela tiver tem que vender lucro, com ela prejuízo. perde o FGC. E aí imagina só, você investir num título que antes tinha um seguro assinado junto com ele e agora não tem mais. E galera, não necessariamente é porque um título ele tem seguro significa que ele é melhor. Obviamente, se tem um seguro, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem mais risco de quebrar. Aqui, Então, voltando pro assunto do campo, campo, né? Que a gente deu deu uma... uma volta aí. O que é mais importante para um time? Um camisa 10 ou um atacante? Camisa 10. como assim, camisa 10 um atacante? Qual dos dois é mais importante? Camisa 10 é o cara Camisa que 10 toca é a bola pro Exatamente. atacante. Eu acho que é o camisa 10, cara. Acho que Independente do atacante? Eu acho que continua sendo um camisa 10, porque o atacante, ele é aquele, de novo, voltando na tríade, né? O risco é muito alto, então o risco de um... É assim, cara, desmembrando as coisas. Quantos camisa 10 tem? Quantos atacantes tem? Mais de um, provavelmente. Geralmente 2, né? Então o cara, ele tem mais possibilidade de dar passe pra alguém que vai fazer o gol. E esse cara vai fazer o gol de fato? Nunca se sabe, né? eu acho que precisa ter um atacante minimamente competente. Competente. Na verdade, eu acho que um ótimo camisa 10 é mais importante que o atacante. Porque se você tem um muito bom atacante lá na frente, mas a bola não chega lá, não adianta, não vai sair. Não gol. adianta. Você tem um Messi da vida de camisa 10, independente do atacante, vai sair gol uma hora. Começa a entregar diversas bolas lá, uma hora sai. Então, o camisa 10 é mais importante para um time do que propriamente um atacante, na minha opinião. Eu também penso assim. É. Também penso assim. Porque ele vai botar o cara 10 Ele vai vezes criar na frente. oportunidade, né? É probabilidade, né? O cara vai botar 10 vezes o atacante na cara do gol. É igual o Gabigol. O Gabigol Pedro. perde 8, perde 8 gols e faz 2. faz E virou dois. o Gabigol, né? Exatamente. Beleza, então a gente falou da zaga, a gente falou do meio de campo. E o ataque Não, da nossa carteira de investimento? nos investimentos, quem é o camisa 10? Eu falei o multimercado, acho que é um ótimo. Não, esse meio ele é campo, polivalente. Quem é o camisa 10 nato, hoje? Nato ali, o que tem um potencial, né, de chegada lá, de conclusão. Eu acho que, de fato, são as ações, né, quando a gente fala de camisa 10 hoje. Porque ele vai ter aquele potencial toda hora chegando para você, seja através de dividendo, de rentabilidade. Óbvio que um dia a camisa 10 não estiver tão bem, pode não se criar muita coisa, mas isso é normal. Algumas ações, então. Mas tem que ser talvez um setor ali específico, mas a camisa 10 geralmente é um só. Uma blue chip? É um camisa 10? O que é uma blue chip? Fala aí. Blue chip é um termo, né? Pra galera que joga poker já sabe, né? Que são as fichas azuis, que é a ficha mais valiosa no poker. Tem essa analogia pro mercado financeiro, que são as melhores empresas ali As maiores. como é que se diz? Da bolsa, no caso, né? E Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, e por aí vai. Geralmente são empresas que não oscilam tanto assim, né? São empresas são mais consolidadas, né? Fundamentalista mais forte, né? As pessoas seguram mais as ações. A gente viu na pandemia, né? Quando todas as empresas sentiram bastante, elas também sentiram, obviamente. Sim. Mas sentiram menos, porque os investidores veem a queda como uma oportunidade. Quando olhar para trás, fala, empresa, últimos 5 anos, lucro. Últimos 5 anos, crescimento, dividendo. Então, por que eu vou vender se eu posso recomprar com uma promoção, né? Porque a bolsa a gente sabe que é o único lugar que ninguém gosta de promoção. Quando está em promoção, as pessoas correm. Então, mas eu não sei se eu colocaria uma blue chip como 10. Na verdade, o 10 é
definir um 10 só no mercado financeiro é bem difícil, né? Eu tenho um 10, Diga. mas não é um investimento. É o quê? É conhecimento. Para mim, o camisa 10 de qualquer time de investimentos é o conhecimento. Cara, isso É a pessoa aí, estudar, O homem tá muito aprender. Cara, mas eu acho que isso acho que vem antes até do time ali. Eu acho que já vem na sua capacidade de deixar recursos disponíveis. Logicamente que você vai se aperfeiçoando e a capacidade de colocar, de comprar um time melhor é melhor, né? É maior. Então você começa lá na sua jornada profissional, cara, você não tem condição de comprar o Messi, de comprar o Neymar, de comprar... Então quem que você vai comprar? Você vai comprar quem? Fala um jogadorzinho. Obina. Obina já até... Para o Nenê. Então, tu compra uns jogadores mais baratos, entendeu? Então aí, à medida que você vai se aperfeiçoando, você vai ganhando mais, vai ganhando, sei lá, seus bônus e tudo mais, você vai conseguindo comprar jogadores melhores, né? E esses jogadores melhores, cara, existem. O mercado financeiro é para todo mundo. Mas todo mundo é pro mercado financeiro? Não sei também. Às vezes o cara não... Primeiro que ele não tem a mínima paciência. Se você não tem a mínima paciência, cara, o mercado financeiro não é para você. Não é. Tá? Então, se você estiver assistindo isso, você não tem a mínima paciência de esperar, sei lá, um ano. A gente estava falando de ações, sei lá, 5 anos no mínimo para você ver o resultado de uma ação, cara, nem entra. Eu dou essa dica aí, essa ideia aí para quem escuta, porque você vai se decepcionar. E às vezes se decepcionando é esse rebote aí, é o efeito rebote da emoção de comprar uma ação. Então você, cara, comprou uma ação, vou colocar aí, comprou uma Magalu a R$25 quando desdobrou, exemplo. Ah, beleza, comprei, caraca, agora desdobrou, vai dar mais liquidez, as pessoas vão comprar, vai só subir. Porra, ela foi pra R$2, entendeu? Porra, tu não vai ficar triste, puto? Vai ficar, cara. E é nessa hora que muita gente sai fora. E é por isso que eu falo que precisa ter muita paciência, cara. Mas eu pensei um aqui também, não camisa 10, talvez, mas pode ser que se encaixe bem no ataque, no 4-4-2, que o Pena comentou, tá faltando gente ali ainda. E um que acho que, na verdade 2, né? Mas um vou colocar agora, que é o dólar, né? A gente não comentou dele, isso é importante. Fugir do risco país, está posicionado em dólar, né? Hoje a moeda mais forte do mundo, é um excelente investimento, né? Então, eu não sei onde que ele se enquadra, se é na proteção, se é no meio campo, se é no ataque, mas ele tem vaga certa num time com toda certeza, e talvez em mais de uma posição, né? Na teoria é como se eu estivesse colocando 2 goleiros. Exatamente. Eu acho que esse aí é o mais polivalente, agora que você falou. Eu tinha pensado no dólar, mas o dólar de fato ele é muito polivalente. Se você está investindo em dólar, você tem 2 circunstâncias, né? Você pode ter uma potencial valorização do seu investimento no mercado americano e, em paralelo a isso, a potencial valorização da própria moeda. Então, você já tem 2 jogadores ali muito bons no seu time, 2 funções em um só jogador, né, na verdade. A título de informação, né? O real desvalorizou frente ao dólar 85% desde a criação do Plano Real. Então, assim, basicamente você comprou um ativo que, entre aspas, você não precisou que performasse bem lá fora, né? Basicamente, se você só tivesse comprado um fundo cambial que as pessoas compram para poder se proteger de fazer hedge. Fazer hedge é a proteção, né, da posição que você tem. É um pouquinho mais complicado, então a gente fala Quando a gente não for falar de futebol, eu faço outra analogia. Para todo mundo poder entender, né? Hoje, o Brasil pro mundo é como se fosse o Piauí. Então, você colocaria todo o seu dinheiro no Piauí? Fica o questionamento. Cara, eu faço essa questão... Por que o Piauí? Só pro pessoal não pensar mal, né? Porque Piauí é muito pequeno. Muito pequeno, exatamente. É muito pequeno. Eu faço essa questão eu faço essa analogia com os clientes. Cara, eu pergunto... Vamos falar, Pim, você investiria... Como é que se fala isso? Investiria na... Sei lá... fala um país pequeno aqui da América do Sul. Equador. Você investiria nas ações do Equador?
nos produtos de investimento do Equador? Não. Não, você não conhece, exatamente. Agora pergunta para um americano se ele investiria no Brasil. É a mesma coisa. A gente representa, cara, nem 2% de todos os ativos financeiros do mundo. Cara, você acha que aqui no Brasil você tem as melhores opções de investimento? O mercado financeiro lá fora ele é muito mais estruturado, ele é mais robusto. Ele aguenta mais porrada, né? Exatamente. Não necessariamente que vocês precisem tirar todo o dinheiro do Brasil. Não é isso. Mas 20%, você né? diversificar o risco do país, investindo em uma moeda mais forte, de um país mais consolidado, menos risco político, menos risco cambial, ele é muito, muito melhor quando você faz esse tipo de proteção. Obviamente o Brasil deu uma acelerada aí na frente do mundo inteiro. Mas a máxima de você investir em uma moeda mais forte ainda vale. Porque querendo ou não, a gente ainda corre todos os riscos que os outros países não correm. O principal deles é o político. Então, basicamente isso, né? Então, beleza. Então, agora a gente já tem multimercado, renda fixa, dólar. Onde que a gente pode colocar o fundo imobiliário? No ataque? Ou talvez aquele outro meio campo ali que Para ajuda na criação? Para mim é um meio também, porque do mesmo modo que a gente é carente no futebol hoje de camisa 10, Eu também acho. eu acho que a gente também, o camisa 10, eu trago não como um jogador, né? O que eu falei do conhecimento. Então, às vezes um técnico bom é o que eu faço esse comparativo aí com camisa 10. Então eu colocaria o fundo imobiliário ali, fazendo uma pra mim também duplazinha. tá no meio campo. Pra mim o ataque, eu vou até me antecipar aqui a vocês, não sei se vocês concordam. São ações, e aí sim, blue chips, dividendos, small caps, potencial de valorização. O ataque é aquele ali, que a gente sabe que a blue chip vai fazer o gol, e a small cap, se tiver empolgada, vai fazer hat-trick a semana toda. Ou gol contra. Ou gol contra, mas aí o blue chip vai sempre equilibrar ali. E a gente tem um meio, que é o fundo imobiliário, que vai estar equilibrando, digamos que a geração de renda dele seja uma cobertura É menos volátil também, né? Se a gente está querendo... É um quarto, né, da volatilidade. Quer começar, não sabe por onde começar. Tem os fundos imobiliários que é menos volátil e vai te pagar ainda uma renda ali todo mês, né? Fora isso, é uma ótima opção para quem está buscando renda. Com certeza. Os fundos imobiliários também, né? Se você pegar aí uma janela mais longa, quando você tem os fundos imobiliários e você reinveste esses dividendos, no longo prazo, o IFIX, né, que é o índice desses fundos, eles rendem acima do CDI, né? CDI é por onde a gente baliza os rendimentos de renda fixa. Então, você vê que, tendo um pouquinho de estômago para ter essa oscilação, ele vai ganhar aí. Por isso que a gente está colocando ele como meio, né? E não como zaga. Uma comparação que a galera pode fazer, a galera que tem imóvel, tá? Vamos supor aí que você tem um imóvel de 2 milhões. Eu duvido muito que essas pessoas estejam conseguindo um rendimento de 1% desses imóveis. Nem perto. Acho que nem perto chega, sei lá, meio, 0,6. Se tiver em 0,6 já é lucro para a pessoa. Se não tiver com vacância também. E aí eu tenho certeza que na teoria era para você fazer isso, mas eu tenho certeza que você vai ter que pagar imposto em cima do valor financeiro que você está recebendo do imóvel. Quando a gente já vai para os fundos imobiliários, esse meio de campo, a gente não precisa pagar imposto em cima do rendimento. Né? Só se vender a cota, vendeu com lucro, aí você precisa pagar. Aí é igual se você vender o teu próprio imóvel, imóvel, né? Aí é igual se você for vender o imóvel, exatamente. Ganho de capital. Mas o dividendo mesmo que é pago ali na conta já é isento de IR, pertinho do CDI, 1% ali. É uma ótima opção, né? Para quem está querendo se desfazer do imóvel, inquilino está enchendo a cabeça, não quer mais ter esse tipo de preocupação, vende imóvel, investe em fundo imobiliário, já é uma ótima opção ali para você parar de ter essas preocupações com o inquilino e rendimento abaixo do CDI. É isso. Atacante, então, vai ficar mesmo só as ações aí, blue chips, small caps? Quero botar nada mais arriscado que isso não? Então, eu Nada pensei em mais botar, risco? pensei nisso. Porque na hora que o Vitinho falou, vou botar as ações de meio campo, eu falei, caraca, ele vai vir firme na hora de botar os atacantes. Vai botar vai comprar um pozinho aí. Tem opção, verdade. Tem as opções, tem outras coisas mais. Opção pra mim nem deveria fazer parte de um portfólio de quem, principalmente quem não entende, né? Exatamente. Aí a gente não tem que,
quase que fazer um estudo aí para a pessoa entender lá desde atrás o que é uma opção, o porquê que elas foram criadas, né? A opção foi criada por ser uma proteção, na verdade, né? E aí, com o tempo, basicamente, hoje as pessoas só utilizam como alavancagem, especulação. Bate na madeira aí. Então, esse é o perigo. Mas, quando você falou aí de ser mais arriscado, eu pensei assim, esse para mim seria o meu time, tá? Um time bem completo, que eu sei que vai estar aí num campeonato de pontos corridos. Ele vai estar ali entre os 4 primeiros. Exatamente. Entendeu? Isso que é importante. Uma coisa que as pessoas esquecem, que o portfólio de investimentos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Exatamente. Então, querer ganhar muito rápido, a chance de tu tomar na cabeça rápido também é muito grande. Aí, olha, mas aí as pessoas vão falar, hoje todo mundo quer botar dinheiro em criptomoeda, né? Vai falar, pô, vocês vão deixar do lado de fora? Aí eu já pensei, muitas vezes a gente precisa o time não tá indo bem e tudo mais, tem aquele jogador O 12º jogador que sempre todo, entra, todo jogo ele entra, né? Todo jogo ele entra, mas ele entra só no final do jogo pra ver se ele consegue fazer alguma coisa. 3 minutos pra acabar. Então, assim, aquele que você nem sabe por que o cara tá entrando. Então, eu pensei nas criptomoedas como isso, faltando, não 3, né? Porque 3 criptomoedas não vai conseguir fazer nada, mas assim, uns 15, 20 minutos do jogo, se a gente colocar alguém de criptomoeda ali, talvez é ali que a gente vai ter o sprint. O time tá meio de lado, meio triste lá, não tá conseguindo armar bem o jogo, fazendo o paralelo. Se a tua carteira tá muito tempo de lado, você tá buscando aí uma rentabilidade, ou então ela tá um pouco para trás, tá atrás do CDI, e aí você vê uma oportunidade, e aí você precisa ver se a questão macro vai ajudar as criptomoedas, porque agora não tá, né? Então, enquanto as pessoas estão saindo de risco, né? Criptomoeda não é esse jogador para entrar nesse momento. Então, a partir do momento em que, sei lá, a inflação lá nos Estados Unidos fique mais controlada, a gente veja que o Fed já deu ali um basta na alta dos juros, eu acho que a criptomoeda é esse jogador que vai entrar, sim, para virar o jogo. Não entendeu? Significa que você tem que botar 50% do seu capital lá. É por isso que ele tá na reserva. Exatamente. Entendeu? Porque ele vai entrar lá rapidinho, só para ver se faz alguma coisa, faz uma fumaça. Às vezes ele vai fazer um gol, vai explodir aí, tua carteira vai tirar de lavado. 4-4-2 sempre. É isso. A maior parte do seu capital sempre vai estar na zaga. Um time ele vai querer sempre não tomar gol e fazer gol. Então, querendo ou não, você tem que proteger bem o seu patrimônio, o seu capital. Então, você vai botar a maior parte dele sim em renda fixa. Uma mesma proporção ali para multimercado, já que ele não é tão volátil, né? E pode migrar nas duas pontas, fundos imobiliários e tudo mais. E aí, 2 jogadores, né? 20% do seu time, basicamente, vai estar ali buscando um gol para você, realmente trazendo ali mais rentabilidade. Porque hoje em dia, não tomar gol é fazer gol, não perder dinheiro é ganhar dinheiro. Mas uma questão que eu queria trazer é o foco aqui agora. É possível, dentro dessa escalação dos investimentos, não tomar gol e ainda fazer gol? Qual é esse sweet spot aí entre ver aquele gráficozinho de rentabilidade só subindo, com certa volatilidade, mas só subindo ali? Você tem que ficar 100% em renda fixa, não tem como. Não, às vezes assim, porque, por exemplo, imaginando um portfólio, sei lá, de 1 milhão, tá? O cara colocando a maior parte dos investimentos em renda fixa, logicamente, analisando caso a caso, e tendo um percentual controlado em renda variável, você acha que é possível a renda fixa compensar as eventuais perdas em renda variável ou minimizar a volatilidade? No montante todo? No montante total, que eu digo. Pode ser que a renda variável ela vá muito mal na carteira do cliente. E aí você tem uma compensação porque você tem uma exposição maior em renda fixa e os outros ativos eles estão indo bem. Então, aquele prejuízo, né, que está tendo na sua carteira, na verdade vai ser só naquele setor específico. Porque todo o seu time no conjunto inteiro está jogando bem, por conta disso você está fazendo gol. Você não está abaixo do CDI. Você está deixando de ganhar naquela ponta. Dá para proteger essas posições em renda variável? Dá.
O derivativo tá aí para fazer isso. Galera, especular, calma, é muito perigoso, mas o derivativo ele foi criado exatamente para isso, né? Para você fazer do incerto certo. Você Então, quer um Corinthians dos investimentos? Corinthians por quê? Porque o Corinthians só ganha de 1-0. É basicamente isso. Mas se você ganhar de 1-0 todos os jogos, é melhor do que você ganhar de 5-0 um e perder de 1-0 o outro. Mas não tem emoção, né? A maioria das pessoas querem emoção, não quer só o dinheiro. mas aí A Warren Buffett já diz, né? Teus investimentos precisam Quer ser... emoção, vai pra Disney, pô. é tão emocionante, Tão emocionante quanto quanto ver ver a grama a crescer. grama crescendo, né? As pessoas não querem isso a maioria das vezes. Quer dizer, a maioria não, acho que... As pessoas querem ganho rápido. 99% das Querem pessoas ficar querem ganhar. milionárias em um ano. Esse é o que todo mundo quer. E não existe fórmula mágica. Até eu queria, mas é difícil, né? Quer dizer, existe uma fórmula mágica que é dos juros compostos, mas ela demora a fazer efeito. Paciência. Então, Até porque precisa o de tempo, paciência. né? O tempo Exatamente. é o potencializador dessa fórmula. Então, isso é muito importante. Mais um ponto legal, que você falou, por exemplo, esse controle de volatilidade que a gente consegue fazer, pode ser que o atacante de fato não faça o gol, mas você tem um time tão organizado, tão pronto ali já, que o meio-campo faz o gol, bate um escanteio, o zagueiro faz o gol. Então, não necessariamente o gol vai ser do atacante. Então, por exemplo, as ações do Rebouti podem... E do jeito que tá acontecendo agora, o goleiro tá fazendo gol pra caramba, pô. É verdade. O goleiro tá rendendo mais do que a reserva de emergência rende mais do que muita coisa, porque é o CDI. E essa é a importância, né, do time, né, ter um componente para cada objetivo no time. Porque se você tem um time que só ataca, teu time não ia estar indo bem agora. Mas um time hoje que, de fato, né, só defende, ele em alguns ciclos do mercado, ele pode estar indo melhor do que propriamente um time o atacante que é muito bom, mas não tá naquele momento, aquela fase ruim do atacante. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não fala do Vini, Tá não. até Não. bem agora, né? Que ele não... Tem vários apresentadores que falavam super mal do Vinícius Júnior. Não, ele né? finalizava muito mal. Ele Finalizava muito mal. Agora ele melhorou bastante. E hoje em dia você vê meme do Vinícius Júnior e do Neymar, né? Dançando assim, Vinícius Júnior e Neymar depois faz um gol na Copa. E um achazão tocando Agora que no você fundo. falou aí do escanteio, né, cara? Quando a taxa de juros do Brasil começar a cair, o que vai ter de zagueiro fazendo gol vai ser um absurdo, né? exatamente. Aí a gente vai entrar na questão da marcação a mercado. A gente botou os zagueiros lá atrás, falando de renda fixa e tudo mais. Cracri, Debenture, galera ali Títulos conservadora, públicos. títulos públicos. Galera, o que é a marcação a mercado para vocês entenderem? Esquece CDB. Vamos olhar ali para um CRI, para um CRA, para uma debenture. Dívida de empresa de capital aberto ou fechado. Sociedade anônima. Quando você compra esses títulos, hoje, na taxa de hoje, você está conseguindo ali IPCA mais 6, IPCA mais 7. Quando a taxa ela começa a cair, significa que os títulos agora vão ser emitidos a IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 3. E a gente chegou a ter IPCA mais 3 antes da pandemia. E aí, imagina só, todo mundo está querendo esses títulos IPCA mais 6, ninguém mais está conseguindo. É aí a hora que você vai lá e vende por um preço muito mais caro, de fato, do que ele está valendo. Obviamente não é isso que interfere, tem toda a variação ali dos juros por cima, mas para vocês entenderem, seria basicamente isso. Você vai estar vendendo um produto que só você tem na mão, no momento onde a taxa agora é pequenininha e tá todo mundo querendo comprar de você. Oferta e demanda, parceiro. Oferta e demanda. Oferta e demanda. A gente tá num momento excelente para contratar zagueiro. É. Os nossos zagueiros vão se desenvolver muito bem daqui até os próximos anos, seguindo as Exatamente. projeções atuais do mercado, né? Eu tenho Vai batido ser muito só nessa gol de tecla. placa. Só gol de placa. E curiosamente, né? No decorrer desse ano a gente tava num momento bom para contratar zagueiro e bom para contratar atacante, porque a bolsa estava descontada, ainda tá um pouco, mas já esteve mais, e a renda fixa estava pagando muito bem. Era um ciclo que a gente não observava há 7 anos atrás, foi a última vez, né? Então, eu bati muito nessa tecla, cara, a gente tá num momento bom de renda fixa e de renda variável. A gente gravou um podcast que vai sair ao ar aí na semana que vem com o André Meireles, o diretor de locações de um escritório de investimentos. E, cara, a gente perguntou pra ele: André, e aí? Quando que é o melhor momento pra... Agora você acha que é o momento? Quando você acha que é o melhor momento pra gente comprar renda variável? E ele falou: hoje. Compra todo dia, toda hora, compra um pouquinho, depois compra mais um pouquinho. Não existe momento depois ruim pra compra comprar mais um bolsa, pouquinho. E muita gente pensa assim: não, vou esperar passar a eleição para poder alocar meus ativos,
vou esperar passar a Copa para poder alocar meus ativos. E a pessoa vai esperando, o tempo vai passando e ela nunca vai ter começado. E sempre vai ficar aquele questionamento. Poxa, eu podia ter feito, eu podia ter investido nisso antes. Pô, se eu tivesse investido nisso, eu teria conseguido. E a pessoa, quando vê, não aproveitou nada que poderia ter aproveitado. Exatamente. Fica de fora da festa. Galera, quero fazer uma brincadeira aqui. Vou explicar a analogia que a gente vai fazer, tá? Dá para as pessoas entenderem, para a gente não ficar aqui na cúpulazinha interna. Então, eu peguei aqui a concentração de receitas totais de alguns times, tá? Então, tem vários times, dentre eles Flamengo, eu sou Flamengo, o Rafa eu botei que ele é Botafogo, mas ele não é Botafogo, ele é Flamengo também. Sacanagem. Era só para ter mais um time ali. E tem o Vitinho, que ele é Vascaíno, e o Pinho, que ele é tricolor, tá? Então, não sei o que a gente faz. O que vocês querem? Vocês querem pegar todos os times ou vocês querem dar uma diversificada, pegar times que não são só do Rio? Porque Pô, você quer fazer a brincadeira? Não sei Não, nem o que você não, vai eu tô- propor. não, Pega os principais, os 5 principais, pega... Os 5 principais são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians Então, e Grêmio. vamos fazer o seguinte, os 3 melhores e os 3 piores. Beleza. E a Não, gente... acho que vai ficar muita coisa. Porque a gente não faz os 2 melhores e os 2 piores. Pode Porque ser. a ideia o que a gente conseguiria montar de carteira de investimentos com times, com receitas de time grande. Mas a gente não vai pegar a receita, logicamente. O que eu montaria com a receita do Flamengo? 1,54 bi. Não vamos fazer isso. A gente montaria, por exemplo, a carteira com um time com um portfólio grande, um portfólio que dá pra gente fazer bastante coisa. E depois com um portfólio pequeno, tá? Por exemplo, com quem tá começando a investir agora, quem tá saindo das dívidas, igual a gente tinha conversado, né? Tá saindo das dívidas agora, que é o caso do Avaí, né? Parece com muita gente que a gente conhece. Melhor, a gente podia pegar um do meio, um do início, um do meio e um do final. Pode ser. Que aí a gente pega Manda bala aí. Vamos começar com o Avaí? O Avaí, ele tem a menor receita desses times aqui, que tem nesse relatório, tá? Ele tem 25 milhões de receita. Isso é receita bruta. Receita total. É Tá. bruta? Faturamento, então, no caso. Né? Faturamento. Aqui tá escrito como concentração de receitas totais Série A ampliada. Não sei porque é Série A, porque tem o Vasco aqui, né? Então, mas enfim, vamos considerar como só a receita, beleza? Beleza. Se eu fosse montar uma carteira, então, pro Avaí. Cara, é muito difícil você montar uma carteira para uma pessoa que ela tá endividada que tenha risco. Uhum. Então, risco é uma coisa que a gente tem que jogar fora. A gente pode prender esse capital também? Cara, também não. A pessoa tá endividada, ela pode a qualquer momento... a pessoa não, o Avaí tá muito endividado. Então, ele pode aparecer uma proposta de quitação de Exatamente. dívida, né? Ele pode estar negociando uma dívida e aí, pagar 1/4 da dívida que ele tem, ele vai precisar de caixa naquele momento ali para poder pagar. Não vai ter rentabilidade nenhuma em nenhum investimento que vai dar Exatamente. essa grana. Então, assim, seria 100% montado de zagueiros, de goleiros, bota todo mundo no gol. Exatamente. Bota 10 pessoas no gol, né? Bota todo mundo no gol e não vai mais tomar gol e só vai sair dali agora. Contrataria o Celso Roth para poder tomar conta dos investimentos do Avaí. Eu não quero nem... Ninguém faz gol. Eu faria basicamente isso, né? Não colocaria nada de risco. O Avaí, querendo ou não, é uma empresa, então a situação tá muito difícil. Deixa tudo em liquidez e vai negociando essa dívida aí, porque senão o negócio vai apertar. Não, Tem um ponto. Mas rapidinho. a ideia é como se o Avaí fosse uma pessoa. Então, 100% reserva. 100% Então, o único 100% ponto que, reserva. assim, a gente... Vou começar a extrapolar aqui, né? A receita é baixa ou o custo é alto? Cara, pô, Entendeu? já tá querendo, botar muita variável. É. Eu acho que o que a gente consegue pensar pro Avaí como uma pessoa que tá, por exemplo, endividada, tem
tem receita pequena. Porra, fazer a reserva, a pessoa... Então, se ela tá endividada, ela não tem que investir, ela tem que quitar tudo. Quitar o máximo que ela puder, porque quita não tudo. existem juros que vocês vão conseguir investimentos que sejam maiores do que os juros da dívida. Cara, olha Depende. só. Hoje depende. Eu já fui uma pessoa... Eu já passei por todos Mas é os muito estágios. difícil. Mas Dívida dívida assim, não, dessa em forma, dívida é não. muito difícil. Eu já passei por todas as questões de dívida que você possa imaginar na minha vida pessoal, tá? Então, eu acho que... Eu não sei se eu já contei essa história aqui no podcast. Graças a Deus eu já saí desse patamar. Hoje eu ajudo pessoas a investir, sou investidor também. Mas, cara, existem tipos de dívida que, por exemplo, dívida com banco. Dívida com, sei lá, você contratou um empréstimo, logicamente você não vai fazer isso de má fé. Aí é sacanagem. Mas você contratou um empréstimo, aconteceu alguma coisa na sua vida que você não conseguiu pagar e o banco sujou seu nome, etc. Cara, por que você vai quitar aquilo nesse momento? Eu acho que é mais fácil você fazer um colchão paralelo, deixa essa dívida lá. Daqui a pouco eles vão querer negociar com você. E Que os bancos não estejam vendo esse podcast. E logicamente... Espera 5 anos, a dívida vai... Não, eu tô falando de pessoas... Porque tem feirões de renegociação. Então feirões de você consegue renegociação, aproveitar e, às você vezes, consegue reduzir. reaproveitar, reduz juros, às vezes te isentam de todos os juros e multa, você paga só o principal. Cara, e às vezes isso, nesse meio do caminho, você conseguiu se organizar, esqueceu aquela dívida, conseguiu se organizar para conseguir poupar, tá? E depois você quita isso aí. Paguem as dívidas, galera. Paguem Não as façam isso. Logicamente, paguem as dívidas. Mas nesse meio do caminho, vamos pegar o Vasco, tá ali no meio do caminho. Vamos pegar o Vasco então? Vamos pegar o Vasco. O Vasco tem 171 milhões de receita anual. Você pode falar do Vasco. Do Vasco eu tenho essa receita. Mas aí não pode botar o coração, tá? Só a razão. Então calma aí, então complicou. Porque do Vasco a gente tem a receita. E o Vasco já organizou as dívidas. Ele entrou no... Agora me faltou o nome, ele renegociou as dívidas de uma forma que ele O consegue Vasco ganhou pagar. na loteria? Ganhou uma injeção de 700 milhões pela SAF agora. Então ele renegociou as dívidas, então ele já fez esse controle, ele estava devendo. Então foi um pouco do que o Bial falou, ele renegociou. Para quê? Para ter o fluxo de caixa, o fluxo de entrada e de saída mais organizado. Então, ok, tendo esse ponto, ele tem, todos os meses ele é penhorado nessa dívida, seja com jogadores, com ex-treinadores, etc. Só que ele não tem também uma saúde financeira. Eu vou excluir a SAF, porque senão a gente está agora milionário, então não conta. Mas vamos trabalhar em cima desse número. A saúde financeira do Vasco não é a melhor de todas. E também é a pior de todas. Ele está equilibrado. É aquela pessoa que isso que eu organizou falar. o Compara caixa isso e vai com uma começar pessoa a investir, comum. né? Então organizei meu caixa. Aqui tá sobrando pouco, mas tá sobrando. Eu quero Receitas começar. e despesas controladas. Isso. Quero começar. Como? Renda fixa, sem risco. Vamos ali na renda fixa, com liquidez, que é importante. Por quê? Vai que aparece uma oportunidade. Vasco, estamos com uma super campanha aqui de renegociação. Você paga X valor e quita 20 parcelas, pagando o mesmo valor. Então ele tem ali de onde tirar para quitar. Enquanto ele não precisar, vai estar trabalhando para ele. Correr risco, para mim já não cabe ainda. Acho que ações, por enquanto não. Acho que tem que ficar naquele campo ali da segurança até começar a sobrar cada vez mais. E organizando cada vez mais, a gente já consegue investir em um prazo mais longo, com uma ação, para ter aquela geração de renda com fundos imobiliários, com dividendos das ações, para dar os próximos passos. Eu acho que o Vasco hoje ele parou de sofrer com as dívidas. Tu acha que o Vasco já conseguiu comprar o goleiro total? Porque tem aquela questão da reserva de emergência, né? Você compra, nesse caso, comparando com um time de futebol, quem tá formando a reserva de emergência comprou parte do goleiro ali, não tem um goleiro total. Então o Vasco já conseguiu comprar essa reserva, o goleiro, já consegue comprar os zagueiros e laterais já? As finanças não são tão transparentes assim do Vasco, né? Mas de time nenhum. É igualzinho orçamento, o casamento, né? Então, nunca é muito transparente. Então acho que o passe do goleiro, né, pela história, o passe do goleiro tá comprado. Acho que isso o Vasco já conseguiu.
Um zagueiro, já vamos colocar ali que o passe também está comprado. E do segundo zagueiro a gente tem 70% dos direitos federativos, vamos colocar assim. E ponto. Acho que o restante ainda está em fase de construção. O Vasco vem de seguidas gestões ruins que atrapalharam o clube. E agora a gente tende a ter uma gestão extremamente profissional, que aí sim vai equilibrar, vai dar saúde financeira do meio para trás, para que a gente possa conseguir começar a potencializar o meio para frente. E Se isso alavancar, né? Tu acha, você acha que o Vasco precisa reformar você precisa reformar São Januário? Porque cair arquibancada de novo não dá, né? Pô, mas isso aí foi a década passada, retrasada já, né? Acho que reformar, sim, porque comporta muita gente. Como que daria para fazer daria para planejar uma reforma dentro desse contexto? Vende o estádio, investe em fundo imobiliário. Ué, mas pode vender para um fundo de fato, né? Sim. O fundo profissional fazer a gestão disso. O caminho é esse. Eu não sei se pode ser vendido, porque é patrimônio, né, do retombado. Mas, de qualquer forma, o que qualquer estádio faz hoje, né, qualquer clube faz hoje, é dividir uma parceria privada. Então, ela faz a reforma do estádio e fica tendo a receita do estádio durante um período, e depois esse período volta para o time. Acho que vai acontecer isso com o Vasco, mesmo com a 777. Isso vai acontecer. Acho que eles não vão querer bancar sozinho, até porque não faz muito sentido, podendo ter um parceiro de quem cobrar também, né? Explica 777, hein? É a SAF, né? É uma sociedade anônima financeira que foi do futebol, né? Que foi criada, acho que foi em 2020, 2021. E aí ela é injetor no Vasco, ela comprou, se não me engano, 70% dos direitos federativos do clube do Vasco, né? E aí ela injetou 700 milhões nesse período. E ela vai fazer melhorias tanto no futebol quanto nas outras áreas também. Acredito que vai voltar basquete, vai voltar mais forte também o atletismo, tudo isso. Então é o que tu tá vivendo hoje, né? O Cruzeiro tem, o Botafogo tem, muitos times hoje já tem. Então, trazendo para a carteira, né, pessoal do Vasco, acho que é isso. Meio para trás, tudo renda fixa, sem correr risco, pelo menos por enquanto. Acho que em 2024 o Vasco já vai estar especulando já no ataque, correndo mas o Vasco ainda está no momento de acumulação de patrimônio. Você acha que o Vasco precisaria de ferramentas de controle de risco para ele conseguir passar por, às vezes, algum revés que pode acontecer nesse meio do caminho aí? Com certeza, com certeza. Até porque nessa fase é importante, né? A gente ter essa reserva exatamente para os problemas que podem surgir ao longo da estrada. Então, hoje está se organizando e primeiro tem que deixar um caixa bem forte para que depois sim possa ter essa potencialização. Então, acho que o Vasco primeiro tem que organizar muito a casa ali, essa reserva, com uma gestão muito boa, né? Que eu espero que seja essa agora. Acho que é isso, né? Viu como colocou o coração no meio ali, né? Eu espero que seja assim. Acho que o Vasco pode, inclusive, ouvir esse podcast, me contatar para que eu possa ajudar nessa gestão. Tá? Fica a dica, né? Beleza, vamos pro Mengão? Melhor de todos? Melhor do mundo. Vai ser campeão agora. Teve o jogo ontem contra o Corinthians, empatou, vai ganhar na quarta que vem em casa no Maracanã. Vai ganhar, meu palpite é 2-0. 2 gols do Pedro. O que você acha? Pra mim vai ser empate, vai ser nos pênaltis. Pênalti? O Flamengo vai ganhar? Não. Cássio pega 2, né? Porra, não. E aí, Pena? Tu que é flamenguista, mas não sabe quem é o goleiro do Flamengo. Eu não entendo nada de futebol. Eu só não aceito ser Botafogo. Mas, cara, eu acho que o Flamengo ganha sim. Os caras são bons pra caramba. Eu sou de outros esportes, mas qualquer esporte que você vê o Flamengo é muito forte. Muito forte. Fazendo a analogia rápida aí de novo para finanças e o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians. Você pode ter uma excelente carteira e ela não tá performando bem. Do mesmo jeito que o Flamengo tem um time melhor, com certeza melhor que o do Corinthians. Mas, amigo, o Corinthians empatou. Exatamente. Pode conseguir dar um susto aqui no futebol, Rio. Né? E o futebol é ganhar, muito né? incerto, né, também. Mas hoje dos times, eu acho que o Flamengo é um dos que tem a posição mais confortável que existe. Então, se fosse montar uma carteira de investimentos ali, seria algo muito mais confortável. Você colocaria ali uma posição... você teria um zagueiro bem estruturado, você teria um goleiro bem estruturado, meio de campo, você teria ataque na carteira. O Flamengo conseguiria comprar todas as posições e fazer elas montadas bem bonitinhas.
A única coisa que não pode fazer é correr riscos desnecessários. Isso ninguém pode fazer, né? Trazendo isso pra gente, né? O que o Flamengo se estruturou de um modo em que ele conseguiu fazer desde o goleiro, fez o time completo, tanto que a gente viu lá, sei lá, Sim. 17, 18, que o time era horrível e eles não começaram comprando a Arrascaeta. Eles foram lá comprando, sei lá, o Walter Minhoca, né? Que era quem dava na época e foi colocando os jogadores. Agora eles têm um time completo em que eles se permitem gastar muito em jogadores que eles veem futuro, que aí é uma criptomoeda, Sim, uma small exatamente. caps, é ele conseguir se alavancar, porque ele pode fazer um investimento como ele fez no Vitinho, por exemplo. Foi caro, acho que foi 100 milhões de reais, sei lá, não lembro quanto é que foi, mas sei que foi muito caro. A torcida do Flamengo odeia o Vitinho, porque o cara não entregou o que eles esperavam. Aconteceu alguma coisa com as finanças do Flamengo? Não, porque ele já estava estruturado. Ele fez outros investimentos que deram resultado. Por exemplo, a Arrascaeta, veio aí o Everton Ribeiro. Então, assim, ele errou num, não tem problema. Ele tem outros que estão dando certo. Se a gente for trazer isso para nossa carteira, basicamente é isso. É a gente comprar uns small caps acreditando na empresa, a gente estuda o fundamento da empresa. A empresa está dando resultado. Mas acontece alguma coisa no meio do caminho, que os resultados começam a minguar, seja ou algo macro, ou então interno, de repente uma regulação na área dela, e aí a gente vai ver que a empresa não vai mais andar. Então a gente vende aquela empresa com prejuízo, não tem problema, porque a gente vai ter outras empresas, outros jogadores Curto, né? para Tem poder stop curto. Consegue se sair antes do alavancar. negócio. O E a importante diversificação, é acertar né? mais do que errar, né? É. Não, também, claro. E diversificação, né? Então, assim como tem uma small cap que vai muito mal, a outra vai bem e as coisas vão se compensando. Logicamente, acertar muito mais do que errar é sempre bom, mas às vezes, quando você errar, tenta errar pequeno, né? Aí a gente tem que trazer aqui um conceito psicológico muito importante, né? Quando ganhar muito, e quando perder pouco. Sim. A maioria não, acho que nem sei quantos % das pessoas fazem o contrário. fazem ao contrário, né? Vê a ação cair 80% e não faz nada, mas quando ela sobe 15% já quer botar o dinheiro no bolso. É isso. É isso. Galera, acho que é isso. Acho que se vocês conseguiram entender como é feito... Cara, de que vocês estão rindo? Eu ri ali. Só porque tu mandou terminar, agora rápido. Pessoal, É o ponto é eletrônico. a voz da consciência aqui. Daqui a pouco eu vou botar a mão aqui no ouvido e vou ficar... Galera, espero que tenha sido muito fácil para vocês fazer essa analogia entre a carteira de investimentos e o time de futebol. A gente costuma fazer isso com muita frequência aqui, tá? Fazer essa analogia, explicá-la nos mínimos detalhes. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar aí nos comentários, manda um direct, tanto no WhatsApp, manda direct no WhatsApp, sacanagem. Manda um direct aí no Instagram, deixa um comentário aí no vídeo do YouTube. Tá chegando o momento do Pinho dançar o vídeo a dancinha no TikTok e... A ideia. Tem a mínima chance disso acontecer. Meu passe é caro. Não é? Quanto é que é? 100 pessoas que tu queria? 100 pessoas. Tá doido. As primeiras 100. 100 mil eu danço. Porra, 100 mil. Amigo, é o meu preço. Tá caro demais. Mas é isso. Vocês já conhecem todo mundo que tá aqui, então não vou ficar pedindo rede social de cada um, mas compartilha com os amigos, clica no botão aí de curtir para esse vídeo ser impulsionado para mais pessoas. Se inscreva no canal. E é isso. Um abraço. Até a Valeu. próxima Valeu. quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, galera.